Eu e o meu nego, a nossa história é muito longa, mas resumindo, a gente se odiava. A gente, eu era supervisora dele, eu sempre mandava nele. Então, resumindo, ele me odiava e eu odiava ele. A gente mal se falava, então eu só sabia mandar. Só que ele tinha um jeito muito cativante. Aquele nego sabia, viu? E lá eu vou te contar. E ele começou, tipo, a chamar a minha atenção. Pelo fato dele querer saber das coisas que eu gostava. Então a gente trabalhávamos juntos. Então, por muitas vezes eu estava sempre chamando a atenção dele. E fiz com que até que o meu patrão mandasse ele embora. Só que meu patrão não mandou, né? Porque se ele tivesse mandado, eu acho que eu não estaria casada com ele. E para essa aproximação, o que acontecia? Ele procurou saber do que eu gostava. Então, na época eu gostava muito de chocolate de Prestígio, não gostava de outro chocolate. Então, toda vez que eu mandava ele sair para fazer alguma entrega, ele colocava no meu caixa uma barrinha de chocolate, junto com o troco do cliente. Com isso a gente foi pegando intimidade e tal, e chegou a hora que a gente me chamou para ir pro cinema. A gente foi pro cinema como amigos, a gente assistiu o filme, eu dormi no meio do filme, porque eu estava cansada. Ele foi me deixar no ponto do ônibus, mas não teve nada, tipo, eram como uns amigos mesmo. Me deixou porque ele ficou com medo, porque o motorista estava olhando para minha cara e ele achou que o motorista me conhecia. Só que com o passar do tempo, teve, acho que mais uma semana mais ou menos, eu estava no telefone e ele estava ouvindo a minha conversa. E ele sabia por onde que eu iria passar. E o horário que eu iria sair do serviço, porque geralmente ele saía mais cedo do que eu. E eu saía bem mais tarde. Na estação Clínicas, quando eu chego na estação Clínicas, que eu passo pela catraca, eu dou de cara com ele. Lembro até hoje até a roupa que ele estava. E aí eu perguntei para ele o que ele estava fazendo ali. Ele disse que estava me esperando. Nisso a gente foi numa lanchonete que fica do lado da estação Clínicas. Ele pediu uma bebida, que no caso era um Campari, e eu pedi um refrigerante. E a gente ficou conversando e tal. Mesmo assim, a gente, na hora de ir embora, foi uma coisa muito, assim, eu posso dizer que foi emocionante. Porque a gente saindo da lanchonete, caiu uma chuva. Só que nessa chuva, a gente correu para debaixo de um orelhão. E ali embaixo daquele orelhão, rolou o nosso primeiro beijo. Parece coincidência ou não, mas a chuva parou naquele instante. E aí foi quando começou tudo. E 6 meses depois a gente já estávamos morando junto. A nossa vida já começou a ser uma só. A gente já estava compartilhando tudo. Continuávamos trabalhando junto, mas não no mesmo local, já estávamos em outro, que daí na outro lugar eu já era gerente. E seguimos a nossa vida por 18 anos. A gente pode... Eu tô tremendo. Calma, tá tudo bem? Os meus filhos. 5 anos depois eu tive o meu Juan. Também tivemos momentos difíceis. Aqueles foi muito difíceis. Foi difícil. Mas a gente sempre juntos. Com o passar do tempo, o Juan nasceu, a gente seguimos nossa vida, eu já comecei a trabalhar, ele já trabalhava, ele sustentava a casa. 7 anos depois veio a minha Lorena. A Lorena, no caso,
eu fiquei sabendo da gravidez dela, eu estava com 3 meses. Eu comecei a sentir algumas coisas, alguns sintomas, mas não sabia exatamente o que era. Eu lembro até hoje que até o hospital que ele ficou internado, que era o servidor público da Vergueiro, a gente passou quase a tarde e a noite inteira nesse hospital, porque os médicos queriam saber o que eu estava sentindo. Lembro até hoje que era 4 horas da manhã, a médica chegou e deu os parabéns pra gente. E falou: parabéns, papai. Mamãe, você está grávida. Ele agiu natural. Eu simplesmente olhei para a cara dele e falei: pois tu deu um jeito. Porque eu não quero, eu tenho planos para minha vida e não vai ser mais um filho que vai pegar e atrapalhar meus planos. Ele simplesmente olhou para minha cara e falou: cala tua boca que em casa a gente conversa. Aí beleza, já estava grávida mesmo. Só que ele não me dava essa resposta do que eu tinha pedido para ele. Foi no Dia das Mães de 2014. Ele falou para que ele me chamava de Preta. Minha Preta, senta aqui, vamos conversar. Eu com a cara deste tamanho, falei para ele: pode falar, vai resolver meu problema? Ele: sim, eu só vou te dizer uma coisa, aonde come um, come 2, come 3, come 4, e a gente não vai fazer o que você está querendo. Então, portanto, a gente vai ter esse filho e seja o que Deus quiser. Ele falou: eu sempre me virei, se puder, não é porque você não está trabalhando, porque na época ele não estava trabalhando também. Então, aquilo mexeu muito comigo também. Mas, nossa, Deus é tão bom, que não faltou nada para minha filha. Minha filha nasceu, ela é linda, maravilhosa e não faltou nada para ela. Só que a única coisa que até hoje eu sinto é que eu falo com Deus: Deus, ele quis tanto ter a filha e o Senhor pegou e levou ele tão cedo e ela não teve a chance de conhecer o pai melhor. A perda do meu marido mexe muito comigo até hoje. Os lugares, até os trabalhos que eu vou, é impressionante, eu vejo a cara dele e isso mexe muito, porque eu falo que em 18 anos que a gente esteve casados, toda vez que ele se encontrava comigo era um sorriso, parecia que a gente estava se vendo pela primeira vez, e quando ia se despedir, ele dava um tchauzinho assim, e a gente sempre era o casal namorado. Que a gente não tinha, as brigas da gente duravam 15 minutos e tinha sempre um ditado que a gente podia brigar durante o dia, mas a gente não podia dormir brigados, porque ele falava que não sabia se um de nós poderia não acordar e levar isso com a gente. Então isso a gente levou durante o nosso processo de que a gente estávamos juntos. E essa perda é difícil, é muito difícil para mim, porque ele era meu companheiro, eu podia contar com ele em tudo. Não tinha tempo ruim. Ele podia estar lá no Japão, se eu falasse eu estou precisando disso, ele dava um jeito, mandava, ele cuidava da gente, ele cuidava da família. Tanto que quando ele pegou o Covid, eu pedi para que ele ficasse em casa, porque os meninos estavam em casa. A gente foi o último dia, dia 23, acho que eu já tinha falado, dia 23 de março. As crianças já tinham liberado a escola e eu fui fazer um piquenique. Ele já não estava bem, ele estava ruim. E eu falei para ele: você fica
fica aqui, né? A gente vai curtir, fazer o piquenique, já que toda vez que a gente faz alguma coisa, era só eu e ele. As crianças era mais o final de semana, porque como ele sempre ia me buscar no serviço, ele me levava, quando não dava para levar, ele buscava. Então a gente estava sempre nós dois juntos. E a gente fez esse piquenique, ele não estava bem, não estava bem mesmo. Tanto que até para ele levantar da cama eu tive que ajudar ele a levantar. E ele falou, eu vou trabalhar, eu peguei Covid e eu vou trabalhar e eu não vou vir para casa. E eu falei, não, ainda falei para ele, você não pegou Covid porque os sintomas não tem. Você não tá com a tosse seca, não tá com a garganta ruim, mas ele tava com a febre que não passava. Então a partir desse dia, do dia 23 de março, foi o dia que eu vi ele, a última vez que eu vi ele mesmo pessoalmente, que ele foi me buscar no serviço, foi no dia 26 de março, que ele ainda usou uma palavra, tipo,